começar mais um episódio do nosso RespiraCast. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto ainda um pouco um tabu, o pessoal não comenta muito, mas está em alta aí, né? Nós vamos falar da estética íntima, saúde íntima. E para falar desse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Jéssica, que é ginecologista e obstetra, e tem a área de atuação nessa parte da estética íntima. Minha amiga também. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, obrigada. É um Hoje. prazer estar aqui. Ai, que A gente tá bom, aqui muito brincando, feliz. né? A hora de parar de falar, você avisa. Porque se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. É verdade, sair um pouquinho aí do consultório, né? Também da Hum, nossa vida aí corrida, uhum. né? Que a vida dela, ó, é uma correria. E aí a gente vinha aqui trazer muita informação. Eu acho que vai ser um assunto que vai agregar bastante aí na saúde aí do pessoal. Que quando a gente fala em estética, muita gente pensa em estética facial, né? Uhum. A gente fala assim, ah, não, quero melhorar a estética e tal. Mas tem um público que está procurando muito essa parte, está crescendo a procura pela estética íntima, né? Então Sim. vamos falar muito com esse público, mulher que se cuida, né? Uhum. Da parte da estética íntima. Uhum. Primeiramente, me conta aí, se apresenta, me conta aí da sua especialidade, né? Como que você chegou aí na ginecologia, na obstetrícia e nessa área da atuação, que você começou a ver aí a procura e aí agora você está atuando nessa parte. Me conta aí. Tem várias histórias. Ai, Dentro conta. da ginecologia em si, eu brinco que é a ginecologia que escolhe a gente, não a gente que escolhe a ginecologia, né? Sim. E desde o meu quarto semestre, assim, de faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com mulheres. Legal. E fui desenvolvendo isso no decorrer da faculdade. Quando eu me formei meio assim, não sei se eu vou, se eu não vou, mas fiz prova de residência, passei e falei, bom, se eu passei é um sinal, né? Eu tava super trabalhando na época, enfim. E aí comecei a ginecologia, para quem não sabe, são 3 anos, né, de residência. E dentro da minha formação, foi na época da pandemia, Uhum. eu não tive nada dentro dessa área falando sobre estética íntima, né? A gente Sim. teve pouquíssima coisa dentro da ginecologia em si. A gente teve muita obstetrícia, pouco ginecologia. E só que no final da residência ali eu já atendia, né? Eu já era médica, enfim, então eu atendia. E foi por causa de uma paciente em específico que eu me interessei assim muito pela estética, que eu falava assim, gente, não é estética, né? Eu até nem gosto muito de usar esse termo, mas é para assim, a gente usa muito para as pessoas entenderem, mas não é sobre estética. Ainda mais quando a gente fala de saúde feminina e é alguma coisa muito íntima, que tem a ver ali com a autoestima, com o feminino, com tudo que aquela mulher traz Traz, como exato. mulher, né? Então, eu tive um caso assim que foi bem interessante e me marcou. Era uma paciente de, assim, 30 e poucos anos na época, uma paciente que já tinha tido 2 filhos, 2 partos normais. E ela veio para uma primeira consulta e na hora de examinar eu vi que ela ficou meio constrangida. Assim, ela falou: "Ah, doutora, antes de examinar, eu queria te falar que tem uma coisa que me incomoda muito. Eu sofri um acidente quando eu era criança. Nossa. E aí, eu não lembro se foi bicicleta, enfim. E aí ela caiu de um jeito, é a queda cavaleiro que a gente fala, né? Com a perninha aberta e dividiu o pequeno lábio dela. E ela não soube explicar dessa forma, mas ela falou assim: eu sofri um acidente quando eu era criança, e aí ficou uma deformidade. E eu tenho muita vergonha, é uma coisa que me incomoda muito. Nossa, ela E conviveu com a isso. vida inteira, 30 e poucos anos depois Gente. de 2 filhos, depois de 2 partos normais. Aí ela falou assim: agora eu entendi que eu preciso resolver isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande nos meus relacionamentos. Isso ela falando e chorando, primeira consulta. E eu assim, meu Deus. Gente. Aí ela falou assim: eu tenho muita dificuldade nos meus relacionamentos, e aí eu precisei levar isso pra terapia. E hoje a terapeuta falou que o que tá atrapalhando a minha vida como um todo é isso. Eu sou uma pessoa que eu me sinto é, menos merecedora, vamos dizer assim, de tudo que é de bom. Então eu aceito qualquer cara que faz um monte de coisa. Ela passou por 2 relacionamentos abusivos, cada filha era de um pai, enfim. Eu aceito por causa disso, porque eu me sinto menor, eu me sinto inferiorizada e é uma coisa que me incomoda muito. Eu falei, tá, mas o que que é, assim? Eu não conseguia entender o que que ela tava falando. E aí ela falou assim, ah, eu sinto como se fosse um pênis e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tá. Olha, nossa, o E aí eu falei, trauma. então vamos examinar.
E ela, assim, tão traumatizada que pra examinar, ela chorava, 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 chorava. E aí eu falei, olha, fica tranquila, eu tô acostumada, nanana. Quando eu olhei pra gente, né, com olhar clínico, só eles falam, gente, isso aqui resolve em 2 palitos, né? É. É muito tranquilo, não tem nada de deformidade, assim, porque na hora que ela falou, eu falei, meu Deus, vai ser um clitóris gigante, vai ser uma coisa. E aí, quando eu fui examinar, na verdade foi exatamente isso. O pequeno lábio dela dividiu em dois. E aí E ficou. aí, na época, a mãe dela não quis levá-la pro hospital, assim, não sei se ficou com vergonha, enfim, colocou ela sentada numa bacia de salmoura, água e sal, sentou e deixou aquilo ali cicatrizar. Então, assim, ela tinha muito trauma relacionado com a região íntima dela. Até essa questão de. Você imagina, você tá com o negócio aberto, dentro da sua região íntima, você senta numa água e sal. Não, e a dor que ela não sentiu. E ela era Exatamente. criança, Criança. coitada. Então, assim. E aí, na época, eu não tinha visto nada ainda sobre estética íntima e tudo. Eu falei, bom, isso aqui, se nada der certo, a gente tira esse excessozinho que já vai dar alguma coisa. Só que eu tava. Já tinha um curso que eu tinha pago lá pra fazer, que seria tipo 2 semanas depois. E aí eu falei pra ela, falei, olha, é realmente. Aí ela, eu falei que você teve 2 partos normais e tal, e ninguém quis mexer. Ela falou, não, ninguém quis mexer nisso aqui. Falei, tá. Realmente, é uma coisa que dá pra ser resolvida de uma maneira mais fácil, mas assim, tá de um jeito que eu quero tentar recuperar essa pelezinha, né? Então eu Deixar queria. bonito, né? Não é Exatamente. simplesmente tirar e. Exatamente. Eu queria fazer de um jeito que usasse aquela pelinha ali que tava sobrando. E aí eu falei, você me espera? São 2 semanas, eu vou fazer o curso daqui 2 semanas, e aí eu vou ver o que, que vem de novidade e a gente vai resolver isso aqui. Não sei como, na época eu não tinha laser, não tinha nada. Não sei como, mas a gente vai dar um jeitinho, tá? E aí ela agradeceu tudo, beleza, passou. Fui fazer o curso. No curso eu ficava assim, gente, é muito legal. É muito legal. Sabe assim, quando você vai. Pra Aham. mim foi uma coisa assim muito Uma diferente de tudo descoberta, que eu né? tinha visto na própria residência. E aí, eu amei, assim, tudo. Porque é o que eu falei, a gente viu muita obstetrícia, não via muita gineco, né? E aí, quando eu voltei do curso, que eu conversei com ela, falei, olha, eu não tenho um equipamento específico, mas dá pra gente fazer no hospital, dá pra fazer de tal forma, assim, utilizando a técnica do curso. Ela falou, eu topo. E eu lembro assim que era uma paciente que não tinha condição financeira de pagar, enfim, mas a gente fez tudo que dava pra fazer. E eu fiquei acompanhando ela assim, a cada 2 dias eu falava, volta que eu quero te ver por causa de tal coisa. Foi muito legal, assim. E eu fui acompanhando todo o processo do pós dela. E depois de 2 anos, assim, aí eu comecei a trabalhar com a estética íntima, eu vi que eu gostava muito daquilo. Aham. Depois de 2 anos, ela me mandou um áudio, 1 ano e meio mais ou menos. Doutora, não esqueci da senhora. Eu tô te mandando um áudio pra dizer que eu tô morando em Curitiba, eu acho Florianópolis, não lembro. Que, assim, mudou a minha vida. Hoje eu tenho um namorado. O meu namorado, a gente tá morando junto. É uma pessoa extremamente bacana. Eu vim pra cá por causa dele. Eu não voltei no consultório porque eu mudei da cidade. Mas eu já mandei fulana, ciclana, beltrana, um monte de amiga dela. E, Gente. assim, tô mandando um áudio pra te agradecer porque eu transformei minha vida e tudo. Aí eu fiquei super emocionada, assim, com o áudio dela. Claro, eu respondi, falei, nossa, que bom. E aí, quando eu vi a foto do WhatsApp dela, a foto de antes, sabe aquela foto da pessoa assim, de lado, que não olha? Eu olhei, ela era outra pessoa. Outra Gente, mudou pessoa. Por totalmente a causa de autoestima. no nosso olhar médico, uma pelinha sobrando. Mas aquilo ali mudou a vida dela de um jeito, assim, ela passou uma vida inteira sofrendo. Foi uma coisa que a gente conseguiu resolver, foi inclusive em consultório mesmo, porque não tinha nada Aham. de demais. A gente conseguiu resolver em, sei lá, 20 minutos de cirurgia. Provavelmente ali ela deixou de até gastar com o terapeuta, Foi. né? E Resolveu a vida você dela. resolveu a vida, Mas foi uma muito legal. autoestima que trouxe pra E ela. o que eu achei interessante? Eu falei, gente, olha como que afeta. E a paciente trouxe isso pra mim. Ela falou assim: não, eu já fui, já trabalhei isso na terapia, e a terapeuta disse que eu preciso resolver essa minha Hum, deformidade, porque é isso que tá me impedindo de progredir na travando. vida. É. E aí, na época, ela trabalhava numa loja de joia. Ela falou assim, doutora, financeiramente, eu tô super bem. Hoje eu tenho minha própria loja. Sabe assim, quando vira, Tudo melhorou. transforma. Então, gente, a gente fala muito de. É o que eu te falei, a questão de estética, né? Não é estética. Se É. aquilo ali realmente incomoda, isso pode afetar vários aspectos da vida da pessoa. Então, assim, essa paciente pra mim foi muito marcante. Eu sempre trago a história A dela. experiência. E, assim, justamente para falar sobre isso, que não é sobre estética.
é sobre a A mulher, mulher, a é sobre autoestima, aquele como ser ela que se tá ali, como vê, ela né? se vê, como ela se mostra, né, pro mundo, que eu Aham, acho que a nossa autoestima é muito exato. isso. É o que você se vê, sim, e como você se mostra na sociedade, perante o seu marido, seu namorado, Uhum, enfim, seus filhos. Então, assim, até o relacionamento com os filhos, tudo mudou. é. Então, eu E, sou apaixonada, e né? eu Eu sou achei apaixonada. interessante que você falou que ela já tinha passado por outros Já. médicos, ela já teve parto, e ninguém teve essa visão, né? Por isso que, porque antes não tinha essa visão mesmo dele de fazer bonitinho, uma estética íntima, Aham. quando a gente fala, porque isso muda mesmo a forma que a pessoa se vê. Tem Sim, que, não é porque tá ali escondido, né? Que a nossa parte íntima tá escondida, que a gente não vai valorizar a com certeza. beleza, a estética e a função, Com né? certeza. Porque Então, é que bom que sobre. ela achou você no Sim, caminho e você foi atrás, justamente, né? sim, Você estava se formando e isso te trouxe essa vontade de ir por esse caminho. foi. E me conta, o que que você hoje, já como uma referência nessa parte, né, aqui em Cuiabá, na região, o que que você mais recebe, assim, de queixa das pacientes, né? Porque eu acho que é isso, muita gente não tem a informação, às vezes, igual ela não tinha, achava que aquilo ali, ninguém vai se importar, que isso aqui, mas estava atrapalhando a vida dela. E o Sim. que que você recebe, mas o que que você vê, assim, até como forma das pessoas se reconhecerem ali para procurar ajuda? O que que você vê de principal nessa parte da estética íntima? O que que chega mais? Dentro da estética em si, eu vejo um padrão, assim, de pacientes um pouco diferentes. Eu atendo mulheres, assim, meninas de 14, eu falo de 14 anos até 150 anos, né? Todos, atendo tudo. É. Mas, assim, o que eu vejo é que as pacientes da nossa idade, assim, dos 25 aos 35, 40 anos, quase não falam da questão de estética. E é engraçado, Hum, porque parece que nessa nossa idade a gente tem mais preocupação com a estética do que pacientes mais velhas, vamos dizer assim. é. Mas o meu maior público hoje, dentro da estética íntima, na verdade, são mulheres pós-menopausadas. Que aí, Hum, assim, a gente entra muito naquilo de que não é só estética, é funcional também. Porque elas já têm queixas relacionadas com a função, né? Então, tô perdendo um pouquinho de xixi, que é uma coisa que incomoda. hum, Antes eu era assim, agora eu tô assado. Escurecimento da região íntima, a própria flacidez que vem na pós-menopausa. Então eu percebo assim, eu tenho muita paciente acima de 50, 55, 60 anos, eu tenho paciente de 70 anos que já fez cirurgia íntima é o maior comigo. público mesmo. Assim, eu vejo que elas queixam mais do Uhum, que as pacientes mais jovens. O que que as sim. pacientes mais jovens fazem? Doutora, dá uma olhadinha aí, vê se você acha que tem alguma coisa que dá pra melhorar. É, Assim, numa não. rotina, né? Isso, tipo, igual eu vou ali fazer um botox, é aquela. Aham. Não, vê o que que dá pra melhorar aí. E aí, claro, a gente faz uma avaliação cuidadosa, mas às vezes elas falam, será que eu tenho que operar? Tá muito grande? Não sei o que. Eu falo, olha, se não te incomoda, não tem indicação de cirurgia, tá tudo certo. Isso aqui é variação anatômica, enfim, pensando em linfoplastia, por exemplo. Aham. Mas elas vêm com essa coisa, assim, de olha aí e vê o que que você acha. E aí eu acho importante a gente falar de um assunto que não existe um padrão, né? Ah, E aí eu tá. falo Todo mundo tem muito que. sobre isso com as pacientes. Eu falo, olha, eu não vou olhar e achar um defeito na sua pepeca. Eu falo para os pacientes. Quem tem que se incomodar com alguma coisa é você. E Sim. assim, é você mesmo, não é seu parceiro, não é alguém que falou alguma coisa, não é sobre isso, é você. Se tá olhando e tá tudo certo, mas eu nem olho. Então começa a olhar. É. Mas eu não sei. Olha aí. Não. O que que tá te Você que tem que. incomodando? Exatamente. Tá te incomodando? A gente tem ferramentas hoje em dia pra resolver. Não tá te incomodando? Tá tudo certo. Então, assim, não existe um padrão de pepeca que tem que ser assim, É assado. aquela pepeca, é o que todo mundo tem que seguir. Porque senão daqui a pouco tá igual a harmonização facial, né? Aham. Que a gente teve uma época, agora tá diminuindo, mas Graças a Deus. graças a Deus, todo mundo tava com a cara igual. É. Tipo, botando ácido Em hialurônico em tudo tudo quanto é quanto é lugar. lugar, a cara tem que ficar quadrada. E aí você sai e fala, gente, tá todo mundo igual, com aquele padrão da bocona, da não sei o que lá. Uhum. E aí começou a ver que não é por aí o lado, né? Uhum. Que a gente precisa melhorar. Todo mundo tem a sua anatomia, todo mundo tem, a gente quer melhorar o processo de envelhecimento. E Uhum. na estética íntima é exatamente isso que você trouxe, né? Você Uhum. não existe o padrão, senão daqui a Uhum. pouco todo mundo tem que ser igual. Ter a Não, mesma pepeca do mesmo mesmo igual, jeito. tudo certinho, assim, não.
é questão igual, e também que você estava falando da funcionalidade, assim como no nariz, que a gente fala que a estética tem que caminhar junto com a respiração, que é a função, né, do nariz, Uhum, na parte da estética íntima é exatamente isso, né? sim. A gente trazer a beleza, ali a função, que aí você falou muito da incontinência urinária, por Uhum. exemplo, junto com melhorar ali a beleza, um clareamento, né? Que é o que mais você tá fazendo, então, no Sim, consultório. eu acho que a queixa de incontinência urinária são duas grandes queixas, assim, que eu vejo. A incontinência urinária e o excesso ali de pele nos pequenos lábios, né? Que aí seria cirúrgico, né? A ninfoplastia. Mas a questão da incontinência urinária, eu brinco, eu falo, gente, quem nunca teve, um dia vai ter, se não souber trabalhar a musculatura ali da região pélvica, que é uma região Ah, esquecida. então todo mundo vai ter. Ai, aí, ó, vamos começar já agora, já. Gente, vagina é Ah, músculo. é um músculo, Vagina é exatamente. Se você não músculo. trabalhar. Vai despencar, vai cair e você vai perder xixi, entendeu? Então, assim, quem não teve, quem não tem, um dia vai ter. E com o processo de envelhecimento da população, então Mais vai ainda. mais ainda. Só que hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa que dá pra fazer pra prevenir isso. Então, hoje em dia, a gente ouve falar um pouco mais da fisioterapia pélvica, que é uma coisa que eu indico pra todo mundo. Eu falo, gente, A partir de quantos musculação. anos, assim? A partir dos 15, 16, 17, você já pode fazer, dependendo da indicação. Mas, assim, pensando na questão da incontinência urinária, depois dos 30, a gente começa a perder colágeno, começou a perder, criar flacidez. Gente, a pepeca é a mesma coisa, vai ficar flácido, entendeu? E a musculatura é a mesma coisa. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre atividade física do corpo, Isso. mas não fala sobre atividade física da pepeca. Não, Então, eu falo, fisioterapia pélvica todo mundo deveria fazer. Do mesmo jeito que você vai lá na academia, puxar ferro, fazer, trabalhar bíceps, nanana, a fisioterapia pélvica deveria fazer também. Só que ainda existe muito tabu a respeito disso. De você ir fazer uma sessão, porque vamos dizer assim, meio constrangedor, no sentido de que você fica lá 30, 40 minutos com a fisioterapeuta olhando ali, cara a cara. ai. Porque o exame ginecológico é tranquilo, é muito rápido, E né? também as pessoas já estão acostumadas, né? Ai, todo ano, né? As mulheres, a gente faz todo ano exame de rotina, então isso virou desde lá dos Sua mãe te 15. ensinou que tem que ser Você assim. vai todo ano e aí, né, abre lá a perna e aí a ginecologista vai, olha, beleza. Agora na fisioterapia, assim, às vezes Fica ainda tem trabalhando esse com a tabu, musculatura lá né? de dentro, coloca o aparelhinho pra ver o tanto que você tá apertando, o tanto que não tá, enfim. Então, assim, demora mais e é um pouquinho mais constrangedor, vamos dizer assim. E as pacientes acabam ficando um pouco mais incomodadas nesse sentido. Mas quando elas entendem a importância e sentem a diferença, porque faz diferença, Não. elas começam a fazer. Então, assim, eu sempre falo, principalmente a respeito da incontinência urinária. Fisioterapia pélvica, sim, para todas. E hoje a gente tem cadeira que você senta, faz um monte de exercício ali por dentro. A gente tem o laser íntimo, que é uma coisa que eu já tenho Uhum. no consultório e eu faço muito. Então, já não precisa esperar ter os Não. sintomas para. Olha, que eu já vou lá fazer, Por viu? favor, vamos. Eu já Para faço, eu tenho poder. 35 e já faço. Vamos fazer. E você sente diferença. Então, assim, às vezes a gente. E o que eu acho mais legal no caso do laser íntimo, né, para tratar a incontinência urinária, você vai pensando numa coisa e melhora a outra. Porque o que o laser faz? Ele trabalha a mucosa da vagina como um Uhum. todo. Eu, por exemplo, eu uso sempre as duas ponteiras. Uma ponteira de 90 graus, que pega ali a parede anterior da vagina, e uma ponteira de 360 graus, que pega toda a extensão ali da vagina. E a gente vem aplicando aquilo ali a cada meio centímetro, mais ou menos. Do Uhum. fundo até a entradinha ali da vagina. E então você mira numa coisa, tratamento de incontinência urinária, e melhora lubrificação vaginal, melhora. Eu uso uma frase assim para o paciente entender, né? Eu falo, gente, sabe aquela sensação de acoplamento? Vagina e Aham. pênis, assim, na hora da Então, relação a sexual, que relação. você vai perdendo, porque vai ficando meio frouxo, aquela coisa, você perde um pouco a questão da sensibilidade. Com laser, você volta a sentir. Então, melhora o prazer, Nossa. melhora a autoestima, melhora a lubrificação pelo próprio estímulo de colágeno ali da mucosa. Então, você mira na incontinência e acerta num monte de outras coisas. Só benefício, então, Aham, esse laser. E aham. esse laser faz lá no consultório No mesmo. consultório, é uma coisa assim, não é invasivo. O laser é um laser de CO2, então ele é ablativo, né? Tanto que é Uhum. o mesmo aparelho que a gente usa para fazer essa parte, a gente usa, por exemplo, numa cirurgia.
Então, ele é Hum, ablativo. O que que é ablativo? Ele causa como se fosse uma cauterização, queimadurinha, micro-queimadurinhas. É como se fosse um monte de cauterização. cauterização. Que é, na verdade, o que faz estimular bem o colágeno. Mas é totalmente indolor para paciente. E a sessão do Hum, laser é 5, 10 minutos que a gente consegue fazer no consultório. E, então, assim, gente. não é invasivo, não tem que cortar nem nada disso. E eu sempre falo isso para os pacientes. Eu falo, a cirurgia da incontinência urinária, né? Pensando em cirurgias, ela não é tão resolutiva assim. Às vezes resolve, beleza, perfeito. Mas muitas pacientes, depois de 5 anos, voltam a perder xixi de novo, voltam a ter escape urinário de novo. Então, você imagina você ficar reoperando essa paciente. É, Então, eu falo, se a gente puder prevenir, né, e adiar a cirurgia, é muito melhor. Claro que tem casos que são cirúrgicos. cirúrgicos. Acabou, não tem o que fazer. O laser pode até ajudar, mas não vai Mas resolver. aí, depois de uma cirurgia, ele também ajudaria a diminuir a reincidência, Com né? certeza. Você E aí é uma indicaria. conversa que eu falo, gente, todo mundo que opera essa cirurgia da incontinência urinária, né, que é levantar a bexiga, deveria conversar sobre isso com a paciente. Tem que fazer fisioterapia pélvica, tem que prevenir, né? Que vai voltar. Vai voltar. É. Processo de envelhecimento natural. Então, assim, mais ou menos 60, 70% das pacientes voltam a ter escape urinário depois. Então, o Hum, índice é muito grande. Então, essa conversa, talvez se tivesse essa conversa, vamos fazer o laser para prevenir, vamos fazer uma fisioterapia pélvica, vamos trabalhar um pouquinho mais essa musculatura, ter a consciência corporal daquilo. Talvez se tivesse essa conversa, não tivesse uma recorrência tão grande. Mas na cabeça da paciente pensa, ah, fiz cirurgia, resolveu. Mas nem sempre é assim, é nem igual sempre. endometriose, né, amiga? É igual É, endometriose. que volta, Que tem volta. reincidência, então precisa de um. Nossa, e é muito interessante, porque eu mesmo, como médica, muita coisa que eu não sabia, né? Uhum, Essa questão da prevenção, eu achava que era só quando tivesse o sintoma uhum. que você ia procurar fazer. Então, assim, já vou marcar a minha sessão Por lá, favor, porque por favor. eu vou Vamos fazer o querer. protocolo completo. Eu tenho uma paciente jovem, 30 e poucos anos, que ela tinha uma queixa de incontinência urinária. Isso é uma coisa que eu vejo que as mulheres têm vergonha de falar isso pro ginecologista. E elas ficam meio assim, será que é pro ginecologista que eu falo? Será que tem que ir em outro médico? Ficam meio na dúvida. É. Ela a gente já tinha indicado o laser pra ela. E, vou ver aquela coisa, a vida vai passando. É. E ela foi fazer uma viagem com o filho pra Disney. E aí chegou lá, ela na fila, esperando, com vontade de fazer xixi, não sei o que, na fila esperando os brinquedos lá. Teve um escape urinário, mas assim, de molhar a roupa que ela Olha a tava. situação. E aí, era pra ser um momento que tá ela, o filho, a família, férias, então assim, ela voltou indignada. Não, e jovem, né? Jovem, o que que a gente tem que fazer? Não, vamos, porque eu já deveria ter feito e tal, não sei o quê. E as pacientes mais jovens, elas têm uma resposta melhor ao tratamento. Ah, que bom. Porque a célula da paciente jovem, ela é mais hidratada, e o laser de CO2, ele age exatamente na molécula de água. Uhum. Então, uma sessão que a gente fez, ela já viu diferença. Então, quando a gente terminou o tratamento, ela já tava no bônus, já tava ali na questão de, melhorou o prazer, não sei o que, não sei o que. O xixi já tinha resolvido desde a primeira. Então, assim, quanto antes a gente fizer, melhor a resposta, menos sessões a gente vai precisar, e outra, qualidade de vida, você não tem que ficar convivendo com aquilo, né? É igual a Exatamente. questão lá da estética íntima, pensando em lábio, né? Em o Uhum. pequeno lábio ali um pouquinho aumentado. Você não precisa conviver com aquilo ali pra sempre, se é uma coisa que tá te incomodando, atrapalha no momento da relação. Tem mulher que não tem relação com a luz acesa de jeito nenhum. É E como que funciona essa cirurgia? É a a ninfoplastia, né? ninfoplastia, Ela é feita também, assim, é feita no centro cirúrgico ou é feita no consultório, tira um pedacinho. A recuperação, como que é, assim, para quem tem essa dúvida? É uma dúvida, assim, muito grande É, das porque mulheres. como que ela Todo mundo volta pensa, à meu Deus, atividade, vai doer muito. vou poder fazer minhas coisas, vou fazer Aham. xixi, vai doer. Como que funciona na ninfoplastia? A ninfoplastia, eu falo assim, a gente precisa sempre individualizar, né? Examinar a paciente para ver. Porque tem a paciente que é um excessozinho de pele que é muito pequeno, a gente consegue resolver, por exemplo, em consultório. E tem Uhum. cirurgias que são mais complexas. Sim. Então, eu acho que o pessoal banaliza muito essa questão da ninfoplastia, pensa assim, corta uma pele aqui, outra aqui e resolve. Não. Não é sobre isso, Tem gente. vasos ali, Tem vaso tem sanguíneo, é uma região extremamente sensibilidade vascularizada, também, tem a né? sensibilidade, tem a questão ali do capuz do clitóris, que também é uma pelinha que às vezes sobra. Então, às vezes, Uhum. você avalia, por exemplo, só o pequeno lábio.
Se você tirar o pequeno lábio, vai ficar um excesso de pele ali no capuz do clitóris, vai ficar desproporcional. Então, vamos ter que mexer no capuz do clitóris também. Ah, sim. Então, assim, você precisa individualizar isso aí e olhar e conversar com a paciente. O que que eu faço no consultório? Eu examino, eu entrego um espelhinho, eu Ah, para tenho, ela eu já enxergar penso no que eu tô, também. não é, avalio, e entrego um espelhinho pra paciente e falo, tá, agora você me mostra o que que tá te incomodando. Ah, Aham. doutora, me incomoda isso aqui, que fica saindo pra fora do grande lábio, incomoda na calcinha, atrapalha quando eu visto uma legging, atrapalha, por exemplo, quando eu vou pedalar, me incomoda. Então, assim, Uhum. não posso usar uma calcinha de renda, é uma queixa muito grande, assim, das pacientes. Ah, Não posso usar uma calcinha de renda, porque o pequeno lábio, ele gruda ali na calcinha de renda e ele incha e extravasa pra fora do buraquinho da renda. E aquilo ali sim. causa uma dor terrível. Gente, olha só. Você imagina, você não pode usar uma calcinha diferente, porque, entendeu? Então, isso Incomoda. incomoda, e você não precisa ficar convivendo com isso. Então, eu avalio, peço pra ela olhar com o espelhinho, ah, não, o que tá me incomodando é isso aqui. Perfeito, então aqui dá pra gente fazer dessa forma, mas aqui em cima, às vezes tem uma preguinha em cima, alguma coisa, aqui em cima a gente tem que mexer assim, assim, ou por exemplo, aqui a gente não precisa, e aqui tem que fazer, porque se não fizer, vai ficar desproporcional um lado e o outro. Outra coisa que é importante a gente avaliar, não só o tamanho, mas a espessura desse lábio, né? Uhum. Quanto mais grossinho, mais vaso, maior chance de sangramento. Então, assim, depende muito caso a caso. Tem paciente que opera no consultório, tranquilo, e tem paciente que eu levo pro centro cirúrgico e falo, não, sua cirurgia é um pouquinho maior, E é com laser, né? é com O laser. CO2, laser de É com CO2. laser. Eu levo o equipamento pro centro cirúrgico e a gente faz com maior segurança, Maior com mais. segurança, Sim, a é. paciente fica mais tranquila. Aí normalmente a gente ceda, né, no centro cirúrgico, porque no consultório a gente faz com anestesia local. Então a gente cede no centro cirúrgico, a paciente fica mais tranquila, a gente consegue operar mais tranquilo também. Então já é uma importância aí do especialista estar avaliando isso, né? Uhum, Então a gente já entra numa parte aí de segurança, né? Então eu vejo que hoje está muito banalizado a questão da estética. Já na face está super banalizado, facial, corporal. muitos profissionais, não médicos mesmo, entrando nessa área, fazendo até cirurgias no consultório. Tem profissionais não médicos fazendo cirurgia de nariz no consultório, a gente sempre bate nessa tecla. Não, cirurgia de nariz tem que ser feita sendo cirúrgico, com um profissional, médico, especialista, né? Porque você está mexendo em área que tem uma função importante. E agora, essa parte da estética íntima, eu também vejo, né? Muitos profissionais que às vezes não é habilitado, não é um ginecologista, um obstetra, que está mexendo com essa parte. E aí começa as banalizações, e aí a gente começa a ver Uhum, atrocidades, né? uhum. Então, a importância do médico especialista, porque ele vai detectar o que, que precisa ser feito, ele que vai detectar o que melhorar até a função, porque a gente sabe de anatomia, a gente estudou a anatomia da função ali daquele órgão, e também vai saber tratar complicações, porque complicações existem Com também, certeza. né? E qual a importância aí que é do médico ginecologista estar nessa área da estética íntima, né? Então, procurar sempre um médico ginecologista obstetra que mexa nessa parte, né? Sim. Para evitar justamente essas complicações e ter essa visão. Olha, essa paciente eu vou levar para o centro cirúrgico, porque a gente sabe, no centro cirúrgico a gente controla a pressão ali, a gente Uhum. consegue controlar, contornar algum sangramento maior, né? Com mais segurança e Exatamente, tudo. você acha O paciente fica mais monitorizado, né? Exato. Monitorado. Qual a importância, então, assim, do ginecologista estar atuando nessa área, a gente sempre procurar um médico especialista. Eu vejo assim que as pacientes às vezes ficam na dúvida de quem procurar. Eu falo, gente, vocês têm que procurar a pessoa que vai saber resolver a complicação. Não é a pessoa que faz o procedimento. Sim, Fazer o procedimento é muito fácil. Você vai ali, corta aqui e lá e tá. Quando que você vai saber se a pessoa é boa mesmo? Quando ela é. vai lá e resolve Não a tá cicatrizando complicação. direito, que se não cicatriza direito, se tiver um sangramento na hora do procedimento, que acontece mesmo, E gente, região nasal, região de íntima, é muito qualquer vascularizada, procedimento qualquer cirúrgico, procedimento. E né? aí você saber contornar um sangramento, né? Saber Sim. tratar uma complicação, uma Às infecção. vezes abre um pontinho, aquilo ali incomoda o paciente, É, você tem aquela assistência de não, tá tudo bem, vai fechar. Então, tudo isso, eu acho que manejar as complicações é a parte mais complexa e eu acho que é a parte que a gente, como médico, faz muito bem. sim. Por que que eu falo isso? Eu tenho um monte de grupo aí dentro da estética íntima nacional, né? Dos cursos Uhum. que a gente vai fazendo e tudo. É cada coisa que aparece que eu falo assim, gente, não é possível. A pessoa foi lá em não sei quem pra fazer uma ninfoplastia sem corte. A pessoa fritou.
pequeno lábio do paciente. Tem casos de necrose, tem casos de queimadura, tem casos... Só que aí, qual que é o problema? Ah, você fritou, beleza, então o que você tem que fazer agora? Ah, eu não sei, vai no médico agora que vai Aí poder... manda pro médico. E assim, tô falando da minha área, mas existe isso em Tem todas as áreas. É isso que eu ia falar, porque como é uma área muito nova, eu pensei assim, nossa, ainda não tá muito, mas já tá tendo bastante, Nossa, né? a gente recebe foto, assim, que aí a gente vai discutir isso nos grupos para poder ver o que cada um Melhor faria. conduta. Como é muito novo, quem tá trabalhando há mais tempo nisso tem mais experiência e já vai, né? Ó, comigo funcionou tal coisa, eu tive um paciente assim, a gente vai trocando essas experiências e assim, que são com médicos do Brasil inteiro. Então, quando chega esses casos assim, meio alarmantes, esdrúxulos que eu falo, a gente fala, meu Deus do céu, o que você faria, o que você faria? E a pessoa que foi lá e fez o procedimento não conseguiu resolver. E o paciente que sofre, né, no final das contas. Fica com sequelas, muitas vezes o que eu vejo é que depois você não consegue Nem resolver sempre, definitivo, é. né? No próprio nariz mesmo, às vezes eu pego casos que fala assim, cara, vai melhorar, mas agora não dá mais muito o que fazer, perdeu pele, teve necrose, E aí você vai entregar um resultado limitado, né? Sim, não Por fica tão conta não fica estético. tão estético. Então, Aí é a hora que a gente vai cuidar da função, né? E deixar a estética deixa um pouquinho de lado, a gente tenta resolver como mudar a parte estética, mas assim, devolvendo a funcionalidade daquele paciente, que eu acho que é o mais importante, sempre, né? Exatamente. E procurar, então, sempre um profissional com o RQE mesmo, que eu falo que é o registro de especialidade do profissional, Uhum. que você vai estar mais seguro ali e com suporte, né, se Sim, precisar, com no certeza. caso. E esses casos, você falou que alguns você consegue fazer no consultório, mas alguns você tem que levar para o centro cirúrgico mesmo, fazer em centro cirúrgico. Como que funciona essas questões de centro cirúrgico? É mais quando tem sangramento, você pensa que vai ter mais sangramento. A paciente tem que ficar internada ou não? Quando eu vejo, assim, que tem um potencial maior de ser uma cirurgia mais extensa, mais demorada, ou de sangramento, eu sempre levo pro centro cirúrgico, eu acho mais seguro. Nem sempre a paciente precisa ficar internada de um dia pro outro. Por exemplo, ontem eu fiz uma cirurgia que aí já não é tanto estética, é uma cirurgia que chama bartolinectomia, mas é na região íntima também, e a glândula de Bartholin, para quem não sabe, é uma glândula que está responsável ali pela lubrificação, né, na hora da relação sexual, enfim, da vagina, e às vezes ela obstrui, cria um cisto, e aquilo ali pode ficar um cisto grandão, que aí fica, né, fica aparente, incomoda, e pode virar um abscesso, então pode encher de pus, por exemplo, aquilo ali. E aí tem paciente que aquilo ali acontece uma vez, duas vezes, três vezes, de ter que usar antibiótico, ter que drenar no consultório, secreção, enfim. E aí, para resolver isso, a gente precisa tirar a glândula. Como geralmente a paciente que vai para fazer essa cirurgia já é uma paciente que foi mexida, vamos dizer assim, a chance de fibrose, de neovascularização, então é uma paciente que tem mais vazio sanguíneo, é maior, né? De sangrar é maior. Então, essa é uma cirurgia que eu prefiro fazer no centro cirúrgico, com certeza. Que tem mais suporte Tem ali, mais de suporte. cauterização, do controle da pressão da paciente. Exato. Tem uma E aí ela vai embora no responsável. mesmo dia, ou às vezes fica internada? Normalmente eu libero no mesmo dia, né? A gente opera de manhã e aí, final da tarde eu passo, avalio a paciente, se ela estiver bem, eu libero no mesmo dia. No consultório também, no consultório a gente tem várias coisas que dá pra fazer no consultório também. E aí no consultório fica ali um tempinho em observação, no pós-operatório, depois a gente libera pra casa. Mas tem casos e casos, tem casos que é muito tranquilo, a gente faz ali mesmo, tem casos que a gente leva pro centro cirúrgico, mas nem sempre precisa ficar internado. Ah, interessante. Nem sempre Gente, é um mundo novo essa parte da estética íntima, muita coisa nova saindo também. Sim. É uma área que está crescendo muito e vocês estão sempre se atualizando, né? Indo em congressos, sempre está falando coisas novas. O que você vê aí para o futuro? O que está saindo, assim, de coisa nova, assim, nessa parte da estética íntima? Você acha que vai mudar muito? Toda mulher precisa ir no ginecologista, óbvio. E uma vez por ano, né, mesmo para fazer a rotina. E aí já aproveitar e já fazer, se tiver vontade, já fazer essa parte da estética íntima. O que você vê, assim, que no futuro, assim, tá crescendo muito? O que vai vir aí de novidade? Eu acho, assim, que tudo que tem
pro corporal tem um potencial de vir pro gineco, né, pro ginecológico. Então, por exemplo, hoje em dia a gente faz preenchimento, faz bioestimulador, faz botox. Tudo que faz no rosto dá pra fazer aqui já. É isso. Já põe, então tem muita É isso. coisa, né? E as coisas foram surgindo na estética íntima exatamente dessa forma. Já existia na dermato, né, corporal e facial, e foi extrapolando para a região íntima. Então, assim, é tudo muito novo mesmo. As coisas vão surgindo bem aos pouquinhos, e aí a gente tem uns E pioneiros. conforme também a procura, né, dos A necessidade do pacientes, a paciente, necessidade. exato. O que eu vejo é que a gente Porque consegue assim, os entregar. pacientes estão exigentes, Não, eles né? pesquisam. Do mesmo jeito que estão cuidando bastante da questão do envelhecimento, do processo de envelhecimento do rosto, não quer ter ruga, não quer ter. Também está se preocupando Com a a região parte da íntima. estética A íntima. mulherada, então, hoje em dia, gente, a mulherada com 55, 60 anos tá no auge da vida, Sim. né? E às vezes não tá mais casada, enfim, então tá ali namorando e tá vivendo novamente. Tá Eu falo que é a ativamente. segunda adolescência, depois dos 60. E assim, tá super ativa. E ela quer melhorar. Ela Que ela quer se olhar no Muito espelho, legal. quer se sentir bem, ela quer ali no momento de intimidade com outra pessoa, se sentir confortável. Sendo o cara mais novo, mais velho, não interessa. Ela quer estar bem, ela quer ter prazer, sabe? Então, assim, eu vejo que essa mulherada dessa fase, assim, de idade, né, dessa faixa etária, tá muito mais bem resolvida nesse sentido. Então, eu vejo as meninas mais novas ficam mais constrangidas de falar sobre esse tema. Quem já passou, já teve filho, já passou dessa fase. Já viu, abriu a perna, tanto assim, ginecologista, Sim. já fez parto normal, já teve tantos namorados, aí já superou levando, a vergonha, né? Ela só quer que fica bem. Ela quer ter prazer, ela quer ficar bem, ela quer repor hormônio, ela quer, entendeu? Então, assim, Que legal. E essa procura, eu acho que hoje é o que eu mais tenho, assim, no consultório. No consultório. Nossa, com certeza. É muito legal ver as pessoas, né, buscando essa melhora da autoestima, não só, né, facial ali, mas como também da parte corporal, estética íntima, é o que tá bombando aí. Nossa, foi muito legal a nossa conversa. Passou eu amei, rápido. Passou rápido. Quero agradecer essa conversa. E, gente, quem tiver interesse, né? Ainda tem a questão de muito tabu e tal, mas a Jéssica aí tá aí atuando como ginecologista, obstetra e faz essa parte da estética íntima. Deixa um recado aí para os pacientes que se interessaram, né? Para todo mundo que se interessou nesse assunto. Já deixa a sua rede social, gente. Sigam ela aí na rede social, porque a rede social dela é muito engraçada, ela faz vários posts engraçados também, para também quebrar esse gelo desse assunto, né? Tem que ser falado, tem que ser divulgado mesmo, né? Deixa um recadinho aí pro pessoal. A gente tava até conversando sobre isso, a questão da rede social ser mais engraçada e tudo. Eu falei, gente, é um assunto que tem que ser trabalhado como qualquer outro. Sim. Então, é tão interessante se a gente puder associar, né, o íntimo com a saúde, com algo que seja leve, né? Então, minha rede social, né, meu Instagram é DRA de doutora.Jéssica Vitorino. Ali eu trago, sim, sempre muita informação. A gente tenta trazer de um jeito leve, de um jeito que realmente a paciente vai se identificar. Eu gosto muito de falar sobre casos clínicos, que eu acho assim que a pessoa se identifica e fala, nossa, eu também tenho isso, eu também né? tenho isso. Eu não sabia que dava para corrigir. Ainda hoje tem paciente que chega e fala assim, aí olha a minha estantezinha de pepeca, né? Fala, a minha é daquele jeito, isso daí dá pra corrigir com cirurgia. Dá, te incomoda? Me incomoda. Falei, opa, então deixa eu te explicar mais sobre isso. Então ainda hoje tem gente que não sabe que é uma cirurgia simples de fazer, que dá pra fazer, que dá pra resolver. Então, assim, meninas, não tenham vergonha de conversar com a ginecologista de vocês. Não, que a ginecologista tem que ser uma psicóloga também, né? Então a gente já falou disso uma vez, eu falo assim, menina do céu, da sua consulta tem que ser uma terapia também. Então ela também funciona como E eu terapia. converso pouco, então vocês imaginam como que não é consulta, né? Então, assim, graças a Deus, nesse ponto, eu acho que as pacientes ficam muito à vontade, assim. E conversam sobre tudo, né? Sobre a região íntima também, mas conversam sobre tudo. Então, o que eu vejo de principal, assim, de recado que eu posso deixar pra vocês. Vá na consulta ginecológica, mas fala sobre a sua vida íntima. Consulta ginecológica, gente, não é deitar, abrir a perna e colher um preventivo. Não é isso. E se tiver sendo tá errado, procura outro profissional que não é sobre isso. Então, assim, eu brinco, a minha anamnese, né, que é as perguntinhas que a gente faz pro paciente, gente, é um livro. Eu pergunto tudo.
quantos filhos teve, tudo. Quantos namorados, quando que começou a vida sexual, quando que foi a primeira menstruação, tudo isso tá lá. Porque isso pra mim é importante. Sim. E pra paciente é importante também. Então, não tenha vergonha, gente. Se você chega num lugar que você não se sente à vontade de falar sobre uma coisa que tá te incomodando, tá errado. Então, converse mais com o seu ginecologista, mesmo que seja alguém que não faça essa parte da estética. Ele vai saber te orientar, então você vai, fulano, tem É. esse procedimento. Então, vai saber te encaminhar, se for o caso. Então, é isso, meninas. Não tem vergonha, não tem. Eu acho que essa questão do tabu precisa ser quebrada. E a Sim. melhor pessoa pra você conversar sobre uma coisa que tá te incomodando é que seu médico. Tem pessoas que são mais tímidas mesmo, tem um jeito, mas assim, quando a pessoa tem conexão, né? Quando você vê uma pessoa com conexão ali, o médico, porque o seu médico tem que ter uma conexão com você. Com Aí a certeza. pessoa se abre mais, fala mais, mesmo sendo uma pessoa tímida, mais Uhum. recatada e tal, porque cada um é de um jeito. Tem gente que fala mesmo, e tem gente que Não, e que assim, não gosta, é uma mas aí queixa. tem que. É uma queixa. Você chega e reclama que tá com corrimento, isso é normal. Mas você chegar e reclamar que não tem prazer na relação sexual, por exemplo, não pode? Gente, é uma queixa como qualquer É, outra. Então, por mais que pro paciente seja muito íntimo, pra gente é uma queixa clínica que precisa ser resolvida e precisa ser valorizada, né? exatamente. E vai fazer tudo para tentar melhorar. Às vezes é um Exatamente. ajuste, alguma coisa ali que pode ser melhorado, e você vai ter Uhum, esse ganho, né? com certeza. Muito bom, amei. Então, gente, não perca aí nossos próximos RespiraCast. Vamos encerrar esse aqui que foi muito interessante. E fiquem ligados aí para os próximos RespiraCast.